Olá, concurseiro, vestibulando, navegante que tem um sonho. Eu sou Rodrigo Varejão, graduado em Letras pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Psicopedagogia pela Unisa. Professor de manhã, de tarde e de noite, técnico em médio, preparatório para concurso, vestibulares, graduação e pós. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar os 10 segredos para a estrutura da redação do Enem. Lembrando que no segredo 1, teremos o segredo do segredo, a nossa cereja do bolo, que mostrará sutilezas de correção e estrutura, aquela que pouca gente sabe. E você que está aí do outro lado da poltrona, não se esqueça de tocar a sinetinha aí embaixo, no sinal de joinha, dá um like na sua certeza de sucesso. E se inscreve no concurseiro.com. Eu sou Rodrigo Varejão, nós somos o concurseiro.com. Segredo 10. Todo mundo escrevendo igual não é o ideal. Você é um autor único, especial, singular, e adianto que esse é um elemento importantíssimo na redação de qualquer vestibular. Tem muita gente vendendo modelos para redação. Eu não vou me alongar, direto ao ponto. Modelo é bom para contrato, você troca o CPF, o endereço e tem o mesmo texto. Como numa fórmula matemática, você troca as variantes essenciais. X mais Y é igual a Z. Não nego a ciência, mas renego os resultados. Imaginemos assim, X é banana, Y é leite, Z é vitamina de banana, então banana mais leite igual a vitamina de banana. No ponto de vista de combinação, nenhum problema, mas de resultado, talvez você não ache estranho, porque não está acostumado a corrigir texto. Eu acho que a essa altura você já detectou o problema. Se eu utilizar modelos e fórmulas prontas, meu texto vai ser igual a todo mundo. Isso acontece com frequência no Enem, não porque a revisão do Enem é padronizada, mas porque muita gente tem acesso a ela. Imagine milhares de pessoas escrevendo do mesmo jeito. Podemos fazer melhor, bazinga, entendi pro, todo mundo acaba fazendo a mesma vitamina de banana. Vamos pro próximo segredo? Segredo 9. Estrutura funcional é o ideal. Explico agora como você deve ver essa questão. Estrutura é a relação entre parte e todo de uma composição que se autorregula. Função é o papel que exercem na realidade. Opa, aí sim, professor, eu achei bonito, mas ainda está muito complexo para mim. Isso não parece nada simples, não é? Eu concordo. Vamos facilitar essa questão toda. Imagine que você é um engenheiro, construiu uma casa que tem 6 colunas e 3 vigas, ligadas a elas. Coluna é o pilar vertical, viga horizontal sobre ela. Laje é o que se deposita sobre as vigas, sustentada nas colunas que dividem o peso. Vamos agora destruir nosso castelo. Se você quebrar 2 colunas, perderá uma viga. Pode ser que a laje não caia, principalmente se forem as do meio. Se você quebrar mais 2 colunas e a viga associada a ela, certamente a laje irá cair, pois não haverá sustentação para o peso. Fez sentido para você? As vigas, colunas e laje fazem parte de uma estrutura, parte todo que se autorregulam. Se você é um engenheiro, somente constrói uma casa sustentada porque sabe a função que cada parte cumpre no todo. No texto dissertativo é a mesma lógica. Cada segmento tem uma função específica. Conhecendo-as, você faz um texto de fazer escola. Eu entendi, professor. A princípio, sim. Só que não. Nós precisamos de mais. Eu tô de olho no senhor. Segredo 8. Primeiro, a tese. Dissertações de vestibulares, sejam eles quais forem, compreendem 3 segmentos essenciais: tese, argumentação e conclusão. Alguns chamam a tese de introdução. Eu não gosto. No caso de uma dissertação, é muito mais que a abertura de um texto. É a apresentação de uma ideia central a ser defendida, portanto, hipótese, uma suposição, algo a ser comprovado. Já adianto que a tese é a alma da dissertação. Uma tese bem feita basta ser desdobrada. Ela é menor que a argumentação, por um motivo evidente. Manter-se como eixo central, recomenda-se de 5 a 7 linhas para a maior parte das provas. Algumas provas permitem extensão de até 35 linhas em geral no Brasil. Para o Enem, recomenda-se entre 5 a 6. O Enem compreende até 30 linhas, e até um pouco, viu? Mas precisa, é porque precisa ser padronizada.
Eu explico, não é uma questão de certo ou errado a extensão de uma parte de um texto, mas de efeito de sentido, de funcionalidade. Como estamos batendo nessa tecla, existe um propósito retórico de convencimento. Você pode fazer uma excelente tese com 3 linhas, mas é muito pouco espaço. O risco é alto. Pode ser que sua ideia central não fique clara. Você pode fazer uma excelente tese com 10 linhas, mas é muito espaço. O risco é alto, que pode tomar espaço da argumentação e ficar prolixa, redundante, engordurada. Uma tese de 4 a 6 linhas muito provavelmente não irá ser eficiente. Eu vou dar um exemplo simples sobre o tamanho e eficiência, só que com outro tipo de texto, poesia. Poemas de 5 a 7 sílabas poéticas, os chamados redondilhos, menores e maiores, são profundamente eficientes e musicáveis. Você sabia disso? Eles grudam na cabeça como um chiclete. Vou trazer um texto poético aqui, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Na sequência, vou transformar ele num repente, mostrando como ele é musicável. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Dera então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos com mães chamadas Maria. Fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Vamos fazer um repente então. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Dera então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos com mães chamadas Maria. Fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Viram? Tamanha eficiência tem ligação no texto. Segredo 7. A sustentação, a argumentação. A defesa da tese é a argumentação. Em outras palavras, você irá lutar para defender sua ideia central. Por isso, o texto sustentativo é mais que um texto expositivo. Texto expositivo mostra, texto dissertativo defende. É, portanto, que a argumentação é mais extensão que a tese. Recomendam-se 2 parágrafos que são blocos ideológicos de 7 a 8 linhas para o Enem. Por quê? A última parte de uma redação do Enem é um segmento perigoso. Ela vale 200 pontos, a proposta de intervenção. E na correção ela tem um critério arriscado, o detalhamento da proposta, ou seja, por vezes o autor pode estender mais na conclusão da redação do Enem para melhor detalhar o que é possível e aceito. Supondo uma tese de 6 linhas e 2 parágrafos de 8 linhas, você teria à disposição 8 linhas possíveis finais para intervenção, o que daria uma boa margem de detalhamento se quisesse. Reitero que isso é uma recomendação, o que é bem cabível que se possam fazer argumentos de até 2 parágrafos de 9 linhas. Professor, e por que não 3 parágrafos? Você pode fazê-lo sim, desde que tenha uma extensão prevista de até 18 linhas, mas saiba que sua sustentação ficará mais fragmentada, inclusive visualmente mais quebrada. Mesmo que tenha 3 argumentos, o que também é possível, a distribuição em 2 parágrafos fortalece a visualização e o resultado. Nós repetimos aqui, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de ser mais eficiente. É isso que a gente busca em texto. Eu aumento, mas eu não invento. Segredo 6. As partes funcionais de uma dissertação e sua extensão, a proposta de intervenção. Alguns dizem que é o segmento mais complexo de você realizar na estrutura da prova do Enem. Eu discordo. É talvez o mais engessado, sem dúvida. A proposta de intervenção atende ao princípio natural da prova em trabalhar um aluno que consiga ler o mundo à sua volta, compreender os fenômenos, ou seja, diagnosticar a realidade e depois construir argumentos e pensar em propostas, intervir na realidade. É um fundamento na prova do Enem, bem estruturado e reconhecido. Tecnicamente, existem alguns princípios básicos da proposta de intervenção. O que será proposto, a proposta, o como será feito, o detalhamento, e quem fará, o agente. O mais difícil para o aluno fazer é o detalhamento. Sobre a intervenção, uma ressalva. Ela não pontua por criatividade. A diferenciação é um princípio da argumentação. Na intervenção, o vestibulando pontua alto pelo detalhamento e ligação com a argumentação.
Uma proposta de até 8 linhas cumpre o propósito. E quais seriam as ligações entre a estrutura e a correção? O que a gente pode esperar disso? Tá? Vamos aos próximos segredos. Segredo 5, competência 1 na estrutura funcional do Enem. A competência 1 do Enem vale 200 pontos, diz respeito à estrutura gramatical da prova e tem origem no eixo cognitivo 1, dominar linguagens. Ou seja, compreende-se que o aluno saiba ler o mundo, posicionar-se criticamente a respeito do mundo. Nesse critério é observada a fidelidade gramatical ao gênero. Em todos os fundamentos operacionais da gramática, pontuação, morfologia, sintaxe, ortografia, etc. e por aí vai. Uma pequena observação importantíssima. O problema mais grave que o aluno pode enfrentar aqui é, sem dúvida, fragmentação sintática. Ou seja, o aluno que escreve tudo quebrado, está escrevendo de A, de repente, salta para B. Faz uma oração e você não encontra o sujeito, o objeto. O raciocínio interrompido tem um grave problema. É fato, grave deslocamento de condição sintática reduz substancialmente a competitividade de um aluno vestibulando. Mas é possível de ser trabalhada, mas tem que ser urgentemente, porque o processo é mais demorado. Outra questão é importantíssima aqui. Ela é corrigida juntamente com o critério 4, coesão, porque estrutura gramatical e coesão estão intimamente interligados. Os revisores do Enem são recomendados a observarem juntamente um ao outro. Poucos de vocês deviam saber disso. Um registro que é relevante, que frequentemente as notas dessa competência são equivalentes ao do critério 4. Tecnicamente é chamado apenar. Reduzir nota. Por vezes o corretor do Enem vê uma lacuna e busca identificar se apenar o texto no critério 1 ou no critério 4. Alunos que têm alto potencial nesses dois critérios, de cara, podem cavalar 400 pontos na prova. Você faz ideia do que é 400 pontos de cara? Porque por isso que é vantajoso para vocês dominar gramática. Quem não tem, por favor, corra atrás. Segredo 4, competência 2 da estrutura funcional do Enem. A competência 2 tem origem no eixo cognitivo 2, que significa compreender fenômenos. Ou seja, primeiro você lê, e quando você lê, você assimila os fenômenos da realidade. Portanto, a competência 2 analisa se você entendeu o tema e se consegue desenvolvê-lo de maneira coerente. Os maiores riscos da competência 2 estão na má compreensão do tema, no mau uso dos textos motivadores, na fuga parcial do tema e fuga parcial do gênero textual. Esse risco não é pequeno, até para o aluno mais experiente, porque por vezes um excelente aluno pode se encantar pelo próprio argumento e fugir do tema, nem que seja parcialmente. Fuga ao gênero e ao tema são assuntos realmente profundos. Eu asseguro que faremos um vídeo especial somente sobre isso. Além, uma parte desse segredo estará na nossa cereja do bolo no final desse vídeo. Você que aguardou até agora, aguarde até o final. Uma pequena questão: o critério 2 está profundamente interligado ao critério 3 e os corretores do Enem estão orientados a identificá-los juntamente. Segredo 3, competência 3 na estrutura funcional do Enem. A competência 3 tem origem no eixo cognitivo 3, enfrentar situações problema. Começamos a identificar o limite entre avaliar a realidade e intervir na realidade. A competência 3, portanto, avalia suas ideias, seus argumentos, os fatos que você traz para sustentar a defesa na sua tese. Aqui eu vou direto ao assunto. Ele é o complemento da competência 2, que é estrutural e está ligada ao tema. Se você não entender o tema, você não conseguirá localizar argumentos viáveis para o que apresenta. O segredo aqui é ser diferencial. E para sê-lo, você precisa dominar história, filosofia, sociologia, ou seja, formas de abordagem acadêmicas. Para isso, você precisa de uma boa dose de leitura. Em outros vídeos, adiantaremos para vocês como um fichamento autoral poderá ser a chave de ouro para você alcançar esse resultado. Dentro dessa realidade, é exatamente o que você precisa: história, filosofia e especialização.
Mistério. Segredo 2. Competência 4 e 5 na estrutura funcional do Enem. A competência 4 está ligada ao eixo cognitivo 4, que atende a construir argumentos. Alguns alunos não entendem isso. Como construir argumentos se interliga à competência 4, que é coesão. Simples, o enfoque aqui está na construção. Você pode até ter argumentos, mas se não souber conectá-los, de nada adiantará. Em linhas gerais, dissemos anteriormente, ela estará interligada à competência 1, a gramatical. Boa gramática com boa sintaxe, boa estrutura funcional. É fato. Eu adianto uma pequena dica. Quem domina conjunções adverbiais, porque são os conectivos lógicos da linguagem, faz uma dissertação acima da média. Estudaremos isso também em vídeo diferenciado, porque se faz necessário. A competência 5 tem origem no eixo cognitivo 5, que é elaborar propostas, e ela reside na concepção do intervir na realidade. Já anteriormente falamos sobre ela, e nesse momento apenas eu asseguro que é um dos poucos casos onde um certo padrão pode ajudar, porque a intervenção é bem engessada no Enem, respondendo a perguntas básicas como o que, o como, o quem. Parece aquele famoso parágrafo do jornalismo, o lead, as avessas. É assunto também para um vídeo especial, mas a base a gente já está sustentando aqui. É isso que a gente espera, tá certo? E agora vamos aos segredos dos segredos, tá? A cereja do bolo. Segredo 1, os segredos dos segredos. As cerejas do bolo do Enem que pouca gente sabe. Cereja 1, o critério de anulação por desrespeito aos direitos humanos saiu da prova do Enem. Foi derrubado pelo STF, numa extensa polêmica envolvendo o movimento da escola sem partido. Isso muitos de vocês sabem. Mas antes disso, o que muitos de vocês não sabem é que quando ele existia, ele só podia zerar o texto se fosse encontrado na proposta de intervenção. É isso mesmo. Eu explico. Se fosse encontrado na argumentação, permitiria facilmente o questionamento legal da correção, pelo direito da livre expressão, porque argumento, agressivo ou não. E, dentro dessa condição, ele reduziria sua nota, mas não zeraria a prova. Se fosse encontrado na intervenção, aí são outros 500, porque é sugestão à ação, e pode ser facilmente comprovável como indução à violência. Em verdade, isso era feito assim para resguardar a imagem e a gestão da correção do Enem de processos. Olha, não adiantou muito não. As bancas do Enem já sabiam e imaginavam que esse critério, que é muito útil por sinal, para que os alunos não se inclinem para a violência, seria questionada no requisito, no fundamento da liberdade de expressão, e caiu pelas mãos do STF. Cereja 2. A competência 2 é a única que não aceita 0 na pontuação. Isso não mudou. Ainda que tem muitos cursos que façam correção e zerem esse critério. Isso é um acentuado desvio, porque leva o aluno a uma visão equivocada. Eu explico como a competência 2 implica em tema e estrutura. Zerá-lo significa, na mesma ordem, fugar o tema e fugar o gênero. E se isso acontecer, o texto já é zerado antes da progressão detalhada da correção. Os critérios de zero são analisados anteriormente pelos corretores. Se algum for encontrado, o campo de competência de correção sequer abre para o corretor. Cereja 3. Esse não é tão cereja assim porque muita gente sabe, mas de qualquer forma é importante explicar o porquê dele não pontuar, tá certo? Enem não considera título. Muita gente tem curiosidade de saber o porquê disso. Explico. Não consta em nenhum critério de correção do Enem título. E como a correção do Enem é padronizada e seguida a risco, título nada vale para o corretor do Enem. Ele pode até dourar o seu título, mas ele não pode pontuar por ele, nem sequer retirar nota. Cereja 4. Diferenciação, busca de argumentos inusitados, tem valor na competência 3, portanto ideológica. Para a proposta de intervenção, ser criativo nada conta mais. Eu adianto isso porque muito aluno quebra a cabeça para buscar a proposta de intervenção, aquela surpreendente, aquela inusitada. Na verdade, ela precisa ser apenas viável. Agora, trazer argumentos que fujam ao senso comum é essencial para o argumento 3. Essas foram algumas das nossas cerejas do bolo
tá certo? E nós oferecemos elas para vocês para que vocês alcancem alta qualificação, para que vocês possam render e alcançar grandes resultados em provas. Para os próximos vídeos, teremos outros princípios essenciais e cerejas do bolo. Eu não sei, eu só sei que foi assim. Eu sou Rodrigo Varejão, nós somos o concurseiro.com